O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 2, celebramos o dia de Finados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 37 a 40, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje celebramos todos os falecidos, 2 de novembro, conhecido por todos nós como o dia de Finados, aqueles que já se foram. E o Evangelho de hoje nos traz uma orientação muito importante para este dia. Por que digo importante? Porque às vezes o que a gente tem no coração humano, como a gente percebe ou celebra, é muita morte. Ora, Padre, se é dia de Finados, temos que falar de morte? Claro que sim. Mas o que eu digo é que a palavra de Deus hoje vem nos relembrar que no dia de Finados é muito mais importante a gente olhar a ressurreição e não a morte. A morte já se foi, mas a ressurreição na pessoa de Jesus Cristo, a ressurreição em Deus, no Espírito, ela acontece. Então, precisamos de cada Finados acreditar nisso. Acreditar que Jesus cuidou, como diz o Evangelho, e continua cuidando dos seus, daqueles que foram dados para Jesus. E quem foi dado para Jesus? Se não eu, se não você, se não todos nós. Se Jesus cuida, se Deus cuida, se o Espírito cuida, se o Espírito impulsiona, então por que ficar celebrando o sentido de morte? A morte vai ser para todos, todos. Ninguém vai escapar desta realidade. Eu sempre digo que a realidade mais democrática que existe em toda a face da Terra é a morte. Porque todos vão experimentar este momento. Portanto, nós cristãos temos a capacidade e a oportunidade de celebrar a ressurreição. Então não fique aí choramingando muito não, viu? Eu perdi meu pai há pouco tempo. Claro, dói, difícil, mas depois de um tempo a gente tem que acreditar, tem que nos acomodar um pouco e dizer: eu creio na ressurreição. Então que seja um dia festivo para festejar o seu ente querido, pessoa que já faleceu da sua família. E outra coisa, nós temos que aproveitar também nesse dia de Finados, não de rezar apenas para o seu finado, a pessoa, teu pai, tua mãe, talvez o teu avô, teu avó, não sei, né, os teus antepassados, que você nem talvez chegou a conhecer. Hoje também é um dia da gente rezar pelos falecidos que ninguém rezou por eles. Por isso é que nós falamos dia de Finados, todos os finados, todos os falecidos, todos aqueles que já estão diante de Deus, viu? Então reza também por pessoas que você nem chegou a conhecer, mas que faz parte dessa celebração, né?
que está incluído nessa celebração, nessa liturgia, que está incluído neste dia. Então, quando você for fazer as suas orações, talvez vai no cemitério, talvez não vai, mas enfim, você vai rezar pelos falecidos, pelos finados, lembra daqueles que ainda ninguém rezou por eles. Lembra. Talvez foram abandonados a vida inteira e vai continuar sendo abandonados agora, tantos vovôs, tantos vovós que morrem aí, né, às vezes em asilos, né, e lógico que tem muitas pessoas bondosas cuidando, mas a família, por exemplo, ninguém reza, ninguém vê, às vezes faleceu, foi sepultado, ninguém viu. Então reza por todos eles. Faça valer este dia de finados, rezando por todos os finados, todas as orações para todos. Que coisa bonita. Isso nos ensina bastante, viu? O dia dos finados eu sinto assim um dia que nos ensina bastante. Ensina que nós somos finitos e não infinitos, que nós somos dependentes e que nós precisamos rezar todas as orações para todos. Lembrar de todos, independente o que fez, o que não fez, as nossas orações são para todos. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, boas orações, missas, né? Procure de fato rezar bastante, não seja somente um dia de folga, mas um dia de oração para todos aqueles que faleceram. Lembra, talvez faz tempo que você não faz uma oração pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu avô, pela tua avó, faça. Né? Lembra sempre disso para que nós possamos estar sempre juntos. E que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que a mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.